Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente está aqui hoje para finalizar essa análise do que é a Baixa Idade Média, de todas essas mudanças que vão acontecendo aí. A gente já viu que durante a Alta Idade Média tem a formação do feudalismo, tem o auge do feudalismo, tem todo um processo de transição. E quando a gente viu ali também que depois do processo de cruzadas e de reabertura, começou o renascimento urbano. Vamos conceituar aqui o que é o renascimento urbano. Quando as relações comerciais elas voltam a funcionar diferente, quando na maioria dos lugares a moeda começa a entrar em circulação e quando a relação do comércio, como nós conhecemos hoje, né, troca de moeda pelo produto, ela começa a ter uma nova influência dentro das relações comerciais, a vida nos grandes centros começa a se tornar mais interessante. Isso coincidiu também que os próprios feudos, né, não davam conta mais de produzir tanta agricultura para transformar em comércio, né, em produto para comércio. Né? Basicamente, o que se produzia ali acabou se tornando autoconsumo, né, produção para autoconsumo. O que não era interessante, porque se a gente está visando agora uma modificação no ritmo das relações sociais e comerciais e o lucro, né, em cima disso, interessante é ter mercadoria. Então, a mercadoria da agricultura, né, deixa de ser a base, o foco das relações comerciais. Por outro lado, nós temos já os burgueses, ainda no início da formação do que são os burgos, são as pequenas vilas comerciais que saem viajando aí, eram itinerantes no início, só que elas começam a ter uma ascensão maior e algumas começam a se fixar nas cidades. Então nós temos aí o renascimento urbano associado ao renascimento comercial. Né? O comércio voltando a ter uma intensidade maior, auxilia ou acaba dirigindo aí as cidades a começar a crescer, porque muita gente começa a abandonar os feudos e viver na cidade justamente para tentar escapar daquela situação social de que não existia mobilidade lá no feudalismo. Nas cidades existia. Esse processo aí de renascimento urbano e comercial vai ligar uma chavinha aí na cabeça da nobreza, a nobreza que está ali também estagnada, né? Porque existe agora outros grupos sociais podendo ascender socialmente, financeiramente, né? Então a nobreza tem que fazer o que for, tem que lançar aí novos mecanismos para manter, para fazer a manutenção do seu poder. É nesse sentido, é nesse contexto que surge aí a formação dos Estados Nacionais. Existem dois objetivos muito claros dentro da formação dos Estados Nacionais. Um é diminuir essa fatiação da sociedade, a sociedade está toda fatiada dentro dos feudos, e então ao mesmo tempo que isso acontecer, vai diminuir o poder local do senhor feudal para poder ascender o poder do rei, né, de um senhor absoluto em todo o estado ali. Entendam o estado como país, como território no todo. E o segundo é reaver o poder político que estava praticamente todo concentrado na mão da Igreja Católica, tentar reaver esse poder político para a mão do rei. Né? Vale lembrar que o rei, lá durante o período do feudalismo, acabou virando uma figura decorativa. Quando a gente fala em formação dos Estados Nacionais, é muito difícil a gente falar, é complicado a gente falar sobre como foi o processo de mudança, de passagem da saída do feudalismo para os Estados Nacionais. Por quê? Porque vai acontecer de formas diferentes. Né? Tem que respeitar aí as especificidades de cada região. Na França vai acontecer de um jeito, na Prússia vai acontecer de um jeito, em Flandres vai acontecer de um jeito, na Flandres vai estar muito mais associado ao comércio, né? Vai virar um dos grandes centros comerciais de toda a Europa. Então, dependendo de que lugar da Europa estamos falando, o processo pode ser um pouco diferente, mas existem características que são gerais. Dentre essas características, nós vamos destacar algumas aqui. A primeira, na minha opinião, a mais importante, porque modifica as relações sociais daqui para frente, é o apoio da burguesia na maioria desse processo. Na maioria, eu falo na maioria dos lugares onde esse processo aconteceu. Alguns burgueses que já tinham conseguido acumular ali um bom dinheiro começaram a dar apoio financeiro para o rei começar a ascender e retomar o seu poder. Obviamente, existe um interesse muito maior da burguesia por trás disso tudo. E qual seria esse interesse? Os burgueses, eles queriam que as relações comerciais e as relações sociais voltassem a acontecer nos grandes centros, porque é lá nos grandes centros, era lá, né, nos grandes centros, que estava tudo isso aqui, ó. Então,
o fluxo de dinheiro era maior, a relação econômica era mais rentável do que com a sociedade presa nos feudos. Então, retirar as pessoas dos feudos, ou pelo menos a grande maioria das pessoas dos feudos, e colocar essas pessoas na sociedade aberta, agora nos grandes centros urbanos, era fazer movimentar mercadoria, era fazer movimentar dinheiro para os burgueses, né? E, obviamente, para o burguês se associar à nobreza, a nobreza eu falo ao rei diretamente, no auxílio a essa ascensão, nessa nova ascensão do rei, obviamente tinha o interesse aí de um acordo futuro, ou talvez de facilidades futuras. Nesse contexto, a gente vai ter a nobreza virando aí diferentes, tendo diferentes níveis de classes, inclusive parte da nobreza, depois com a formação dos Estados Nacionais, parte da nobreza não, parte da burguesia, desculpa, parte da burguesia, depois das relações, depois da fundação, né, do estabelecimento dos Estados Nacionais, deixa de ser burguesia e se torna um novo tipo de nobreza, chamada nobreza togada, né, os nobres que compraram seus títulos ali nos acordos com o rei. Outro ponto, né, importante, que é meio que geral aí, são as decisões que esses senhores, esses reis, né, vão tomando para trazer de volta o poder para suas mãos, que é, primeiro, a formação da ideia de Estado Nacional, né, que é o próprio tema do assunto, a formação de um Estado Nacional, que seria, em atos, seria aí, obrigatoriamente a derrubada dos muros do feudalismo, a parar de entender cada região feudal como uma região independente. A gente deu uma bugada aqui, mas eu consegui voltar agora para terminar, então lá. Parar de entender o território como independente dentro dos feudos e começar a entender, passar a entender o território como todo unificado. E aí, quando chegamos nesse ponto de entender o território como uma região toda unificada, como uma nação, né, como um Estado Nacional, como o próprio nome diz, quando a gente chega nesse ponto, para analisar esta parte específica, a gente precisa falar sobre as decisões que vão ser tomadas. Primeiro, a própria ideia de definir, né, politicamente como Estado Nacional. Segundo ponto, a unificação do Exército, né, a Guarda Nacional vai ser criada, e aí muda-se aquela ideia dos guerreiros que defendiam as terras ou os interesses do seu próprio senhor feudal, para a ideia de uma guarda que defenderia os interesses de todo o Estado. Lembrando sempre, quando eu falar Estado, eu estou falando o país específico. E então o rei começa aí a fazer mudanças, né, definições políticas na administração que vão aos poucos aí, trazendo de volta o poder para a figura do próprio rei. Até que quando se cria a ideia de que todas as decisões, sejam elas políticas religiosas, religiosas mais ou menos, porque vai haver o acordo ali em determinado momento, vai começar a haver um acordo da igreja, quando a igreja percebe que ela também pode perder poder e influência. Ela, obviamente, é preferível fazer o acordo ali para não perder esse poder. Mas aí, todos os meios, todas as decisões sociais que deveriam ser tomadas com a consulta ou com, no fim das contas, consentimento do rei. O que o rei vetasse era dito. É um processo um pouco longo, toda essa mudança, essa saída aí, esse processo de mudança de mentalidade, principalmente. Mas é um processo que vai se estabelecendo ali por toda a Europa. Gente, eu sempre falo isso aqui e eu não vou cansar de repetir para vocês, espero que vocês lembrem, mas é importante sempre estar falando. Todos esses processos que nós falamos, desde o início do feudalismo, a crise do feudalismo, o início agora dos Estados Nacionais, a mudança no poder da igreja, tudo isso, a gente hoje analisa como um todo, né? A gente sabe ali a partir de que ponto começou, mas a gente tem que entender que não aconteceu tudo de uma vez só. Até formarem os Estados Nacionais, vão passar aí décadas. Como eu falei para vocês no vídeo passado, tem ali regiões onde o feudalismo acaba e outras regiões que continuam no período feudal por mais de um século depois. Então, todo o processo histórico, ele não acontece de uma forma única, em todos os lugares, né? O que acontece agora nos Estados Nacionais, inclusive, é até um pouco mais demorado, porque ele acontece num lugar, espera-se ver se dá certo para poder ele acontecer em outro, e por aí vai. Certo? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado alguma dúvida, aquele mesmo esqueminha de sempre, vocês deixam um comentário de vocês aqui embaixo. Só mais uma coisa que eu ia esquecer de falar. Durante todo esse processo aí de finalização do feudalismo e início dos Estados Gerais, tiveram dois acontecimentos importantes na Europa, e ia sair sem falar isso.
Um é a Guerra dos 100 Anos, né, que vai acontecer ali relacionado ao trono da França, e aí vai entrar a França e Inglaterra nessa guerra que é tão duradoura. Não vamos falar especificamente sobre ela, não vou cobrar a Guerra dos 100 Anos, mas é importante vocês lembrarem que as relações também sociais, as relações entre os estados nacionais, elas começam a ser importantes a partir dessa guerra, porque essa guerra ela vai trazer muita morte, ela vai trazer muito medo, ela vai fazer se repensar em muitas alianças ali dentro da Europa. É uma guerra que vai durar 116 anos, que principalmente aí é marcada pela participação de Joana d'Arc. Então temos uma figura feminina aqui muito importante, que justamente por ser uma figura feminina vai ser caçada como bruxa, aí depois pela própria igreja. É uma figura bem, vamos dizer assim, intensa e discutível, né? A figura de Joana d'Arc, mas que ela teve uma influência gigantesca dentro do processo da Guerra dos 100 Anos. Isso, sem sombra de dúvidas. Joana d'Arc chegou a liderar tropas francesas na guerra contra a Inglaterra. O outro ponto é justamente a Era da Fome que aconteceu na Europa, por vários motivos. A Guerra dos 100 Anos estava ali no meio, ela interferiu, né? Ajudou, contribuiu para essa Era da Fome, mas a Era da Fome também vai acontecer por causa de um processo natural ali, que vai e não vai, acontece na Europa, a gente já falou sobre processos parecidos em outros momentos, e tudo isso, a guerra, a fome, acaba trazendo o surto das pestes, a própria peste negra assola a Europa durante essa época, né? Inclusive a ideia da presença da peste negra vai repercutir em outro processo, um processo religioso mais pra frente, que a gente vai discutir depois. Então, gente, esses são os 3 pontos a mais, que eu quase esqueci de falar. Mas é isso. Agora sim, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa o comentário aqui embaixo. Eu volto e tiro as dúvidas de vocês. Tchau e até a próxima aula.